O primeiro dia de audiência do caso da morte da advogada Tatiane Spitzner durou mais de 10 horas. 13 testemunhas foram ouvidas no Fórum de Guarapuava, na região central do estado. Luiz Felipe Manweiler, ex-marido de Tatiane, é apontado como autor do crime. De acordo com o Ministério Público do Paraná, ele matou a mulher, jogou pela sacada e em seguida recolheu o corpo de Tatiane e o levou de volta para o apartamento. Confira. Luiz e Tatiane estão no 4º andar desse prédio no centro de Guarapuava. Ela cai, morre na hora. O Ministério Público sustenta que houve homicídio. Eles teriam começado a discutir na festa de aniversário. Os acontecimentos a seguir fizeram essa mulher parar num cemitério e esse homem numa penitenciária. Uma amiga do casal Luiz e Tatiane, testemunha de acusação, disse que a advogada confidenciava a forma como Luiz a tratava em público e o comportamento inadequado dele nas redes sociais. Os relatos são vários de pessoas que dizem que a Tatiane relatava que ele era assediado constantemente por alunas em redes sociais e se correspondia com ela, respondia às mensagens dessas pessoas e também não permitia que a Tatiane visse o aparelho dele. E isso gerava atritos constantes entre o casal. O delegado, presidente do inquérito, segunda testemunha a ser interrogada, respondeu perguntas sobre detalhes da investigação e da reprodução simulada de queda de nível. Essa em que o boneco de mais de 60 quilos bate em uma sacada antes de cair na calçada. Em seguida, se quebra. E na sequência, segundo o processo, o boneco que representaria o peso do corpo da vítima estaria com menos de 15 quilos. A defesa quis saber por que a investigação não interrogou mais vizinhos para descrever o histórico do casal. Bruno Maciosek disse que não achou necessário. O laudo de necropsia que sobreveio depois da finalização do inquérito apenas confirmou que ela foi asfixiada e morta e não morreu em decorrência da queda. Então, aí, no meu ponto de vista, não há dúvida de que ocorreu um feminicídio e que o Luiz Felipe Manweiler é o autor desse homicídio. Um dos investigadores foi questionado sobre o encontro de medicamentos anabolizantes, frascos em nome de Tatiane, encontrados no apartamento. A defesa quis saber como a investigação concluiu que o caso foi homicídio e não suicídio. Não se investigou se ela se suicidou, em momento nenhum. Na segunda-feira, já temos o delegado cravando um homicídio e o primeiro policial que chegou para fazer o local de morte, ele disse, em juízo, de que o que ocorrer ali foram um homicídio e não um suicídio. É uma investigação deficitária. Colheram aquilo que precisavam para concluir que o que ocorrer ali foram um homicídio e deixaram elementos de convicção importantes ao largo. E tudo isso pode e será trazido pela defesa nesse momento de apuração judicial. O corpo de Tatiane foi liberado pelo Instituto Médico Legal. Seguiu para a funerária, permaneceu 1 hora e voltou ao IML. O investigador teria ouvido comentários a respeito desse vai e vem entre colegas da Civil. Um agente auxiliar da perícia oficial, ouvido no fim da tarde, confirmou. Essa informação agora consta no processo. Em primeiro momento com o cadáver, o perito julgou que deveria anotar apenas as lesões externas. Assim que eu tive conhecimento do fato da morte da Tatiane, e eu cheguei até o IML, eu exigi imediatamente que esse corpo retornasse ao IML. E como a gente faz isso? Eu procurei a autoridade policial competente e ele me gerou um ofício e aonde autorizava esse retorno. Em hipótese alguma, iria atrapalhar o nosso trabalho, não mudaria as evidências do corpo, mesmo porque um cadáver assim que sofre, uma pessoa viva assim que sofre as lesões, essas lesões são características enquanto ela está viva. Após morte, não é possível o cadáver se gerar novos hematomas. Isso, ao nosso ver, é uma quebra na cadeia de custódia importante. A prova ela tem que ser preservada. Ela não poderia sair da custódia, ela não poderia sair dali da vigilância da polícia, dos peritos, dos médicos,
disso tudo. As lesões, não só as externas, que eram visíveis já, especialmente no osso iódio, como as lesões internas no corpo já estavam lá, né? E se houve alguma demora da ida do corpo ao ML, isso não muda o resultado dos exames. Quando a fase de produção de provas terminar, 50 testemunhas terão passado por essa porta, rumo à sala de audiências do caso Tatiane Spitzner, aqui em Guarapuava. As primeiras 14 já foram ouvidas durante a tarde e a noite. Outras 15 serão interrogadas na próxima quinta-feira.